Olá, pessoal. Então, vamos conversar um pouco sobre o guia do livro didático. O trabalho da comissão de avaliação do PNLD tem como resultado um guia em que são organizadas, são apresentadas as obras que foram aprovadas com base naqueles critérios que vocês viram anteriormente, né, de todas as disciplinas. Então você vai ter uma organização de apresentação do livro, autor, editora e os componentes que compõem a obra e os motivos que levaram ele a ser escolhido e a fazer parte do guia. É óbvio que não tem nenhum livro ideal. E uma das críticas que é feita ao livro didático é justamente isso, que essa busca por um livro ideal ou a autonomia do professor, que às vezes poderia ser podada por ter que usar o livro, exclusivamente o livro. Em algumas escolas, eu acredito que isso até seja realidade, né? Você tem que usar o livro todo, o ano inteiro, principalmente nas escolas privadas, né? Os pais até fazem questão de que o livro seja todo trabalhado, mas na educação pública, isso é mais flexível. O professor ele tem mais liberdade, autonomia para poder trabalhar o livro e trabalhar outras ferramentas de acordo com a sua realidade. Porque a gente sabe que o livro, ele traz, apesar dele trazer muita informação, dele trazer uma série de elementos, ele não vai atender a todas as características e particularidades que a gente tem no nosso país, que é gigante e que tem vários espaços sociais, culturais, econômicos, políticos que não vão ser contemplados no livro didático. Então o professor ele tem essa autonomia. Como é que acontece a escolha? A escolha do livro ela acontece no ano anterior à compra do livro, né? O livro didático ele tem aí a duração de consumo de 3 anos. No site a gente tem uma plataforma onde as escolas elas inserem os dados dos livros escolhidos. A gente divulga com antecedência na escola o guia para que os professores possam ter acesso à resenha e a toda a apresentação das coleções didáticas. As editoras mandam por correio, né, elas não podem ir até a escola, elas mandam por correio exemplares desses livros, nós distribuímos com os professores, eles têm um tempo curto, mas tem, porque dependendo de quando o edital é publicado, o tempo da publicação do edital não, do guia, quando o guia é publicado até a escolha, às vezes o tempo não é um tempo grande, às vezes é pouco. Mas dá para eles conhecerem bem as obras. E aí a gente organiza uma reunião por disciplina e os professores debatem, conversam e votam. Normalmente há sempre um consenso, né? Nunca existe muito problema não. Escolhem um livro e a gente faz uma ata. Existe um modelo no site do FNDE. A gente organiza uma ata, coloca a escolha, os professores assinam, a gente escaneia, insere no sistema, faz a escolha no sistema, imprime um comprovante e coloca na sala dos professores e coloca no quadro de aviso. Todo o processo ele tem transparência e ele tem a participação de todos os professores. Sempre a gente teve o pedido atendido, né? Porque a gente coloca lá a primeira e segunda opção. Eu ouvi casos em que os professores dizem que nunca chega o livro que eles escolheram. Eu acredito que pode ser erro na hora de inserir os dados no sistema. Porque sou eu que organizo esse processo na escola, tanto na escola que eu estou agora como na escola anterior. Eu organizo o processo de distribuição do material, divulgação do guia e a reunião, faço a inserção dos dados na plataforma e a gente sempre teve todos os nossos pedidos atendidos, né, sempre de primeira opção. Então eu acredito que deve ser isso, né?
deve haver alguma falha na hora de inserir os dados, ou a escola acaba não inserindo e o FNDE manda aleatoriamente o livro, porque se deixar para o último dia, o sistema fica quase impossível de ser trabalhado, fica muito lento, é muito difícil. Eu sempre faço com antecedência, porque eu já sei que isso acontece e eu fico com medo de não dar tempo, não conseguir, porque realmente é muito, muito, muito difícil você colocar esses dados no último dia. Então pode ser isso, que as pessoas não fazem esse lançamento e aí o FNDE manda aleatoriamente e os professores não sabem o porquê disso ter acontecido, né? Bom, eu acredito que seja isso, porque a experiência que eu tenho foi sempre muito positiva de funcionar. Então, o guia, ele deve ser, né, uma das ferramentas para que o professor possa conhecer melhor a obra, porque ele vai ter acesso a essa obra física, mas o guia vai ter algumas especificações, algumas observações, indicação do que tem de atividade, do que tem de recurso imagético, que talvez o professor não se dê conta disso, né, em virtude até da própria demanda de material que ele vai ter para ler. Então, o guia facilita muito e ajuda muito o trabalho do professor. E para ele ser usado, para ele ter aí essa utilidade, ele precisa ser divulgado, trabalhado na escola, em reuniões, durante o período de escolha do livro. E a importância dele é basicamente essa, de subsidiar aí a escolha do professor para que ele possa ter o livro que seja mais adequado às necessidades da escola dele, né? Salientando o que a gente já tinha comentado anteriormente, que não vai existir esse livro ideal, né? O professor ele vai ter que trabalhar partindo do livro para outros elementos, outras ferramentas que possam dar conta das necessidades dos seus estudantes e da realidade regional também. Mas, de uma forma geral, o livro ele traz elementos que são fundamentais para o trabalho do professor, para o trabalho pedagógico. Tá? Então, era isso. Vamos passar a semana aí vendo um pouquinho, com mais profundidade, o guia. Vocês têm lá um roteiro que não deve ser seguido como um questionário, tá? Vocês vão construindo um texto corrido, falando sobre o guia, né? Apresentando o que é que o guia traz de elementos. E o mais importante é se você fosse o professor, que coleção didática você adotaria e por quê, né? Porque o que foi que fez com que você escolhesse aquela coleção didática?